Bom, gente, nós estamos aqui numa roda gigante, né? Pega quase todo o Brasil. E é importante a gente poder também sentir essa energia da afetividade que integra a gente, né? Que vincula em torno de um interesse, de uma preocupação, de um projeto de vida, onde os aspectos vivenciais e de conhecimento são fundamentais. Eu começaria dizendo assim, lembrando um pouquinho, né, que é extremamente importante para quem trabalha com a biodança, com educação biocêntrica e que está pensando ampliar esse movimento a nível de uma sociedade transformada, que é essencial ter uma noção bem clara dos fundamentos do seu pensamento. Né? Muitas vezes nós fomos acostumados a não ter muita clareza assim, sobre as bases, racionais, intelectuais, né, e teóricas que sustentam nossos movimentos. E se você não tem esse apoio, pode ser desbancado, né, e desacreditado. Então, não que seja assim tão pior, mas a exigência para um bom trabalho é uma noção bem consistente, bem configurada daquilo que realmente se pensa em construir. Né? Então, no caso da biodança, da educação biocêntrica, dessa nova modalidade de ser e de viver, essa nova cultura centrada na vida, é extremamente importante a compreensão do princípio biocêntrico, né? Que ele vai ser o eixo em torno do qual vai se articular, teoricamente, tudo aquilo que a gente for fazer, economicamente, politicamente, vivencialmente, né, educativamente e assim por diante. Vai ser sempre o mesmo eixo que sustenta, nutre e dá estrutura para uma nova sociedade. Assim também, o modelo teórico da biodança, por exemplo, ele é fundamental. Todos passaram, né, pela abordagem daquele esquema que o Rolando criou e que está aberto para ser construído ainda, né? Digamos que numa dessas a clareza vai crescendo no sentido assim de visualizar outros elementos teóricos, ele vai se completando, né? Se a gente olha a sociedade de hoje, ela nasce lá daquele cogito ergo sum, que é, na verdade, uma síntese do Império Romano, da cristandade medieval, né? Integrada, enjambrada de uma nova forma de ver, a nova forma de ser e de viver, que é a cultura burguesa que se criou e se expandiu e hoje se universalizou através da globalização. Eu acho que não tem um cantinho do mundo que não esteja contaminado por essa grande patologia. Para mim, essa cultura é patológica mesmo, não tem como, né? E nós estamos vivendo no meio disso com uma proposta que precisa ser bem fundamentada. Então, por exemplo, a metodologia da educação biocêntrica é uma metodologia dialógica, é uma metodologia que tem um arquétipo do círculo, e do círculo que não é só o lugar de trocar ideias, mas é o lugar de se ver, de se tocar, de criar vínculos, né, e de construir a discussão. Por isso é o método dialógico. Construir uma discussão crítica a partir daquilo que a gente experimenta, daquilo que se vê, daquilo que está acontecendo. Por exemplo, toda a efervescência da nossa sociedade hoje, uma sociedade periférica ao capitalismo dominante,
uma sociedade que está contaminada até a raiz pela perspectiva da guerra, pela perspectiva da violência, isso teria que entrar numa sala de aula e a partir da colocação de cada um como está se sentindo, para ser discutido, para ser fundamentado. O professor tem que estar extremamente aparelhado para informar, para ajudar os alunos a identificar o que é fundamental e o que não é, né? Então, essa obrigatoriedade teórica é uma exigência, assim, como uma das exigências fundamentais. Nós temos duas pernas, uma delas é essa fundamentação teórica, e a outra é a capacidade vivencial de vínculo, de contato, de qualificação, né, de nutrição do processo e do aluno para poder construir a educação. Então, só para ressaltar assim, de novo essa perspectiva que eu já coloquei aqui. O método dialógico, então, eu estou ainda resgatando um pouquinho do segundo momento da nossa abordagem. Não sei como é que eu vou terminar hoje, porque tem uma penca de coisas aí para trabalhar, né? O método dialógico, então, ele inclui uma prática vivencial que vai dar, na real, a constituição de um grupo fundamentado em cima do vínculo, do contato, da qualificação, do abraço, né, do cuidado. E a outra dimensão, que é a dimensão teórica, que também, como eu acabei de dizer, precisa de uma fundamentação muito, muito séria. Por exemplo, um professor de história que não tem um profundo conhecimento, inclusive apoiado na filosofia, na sociologia, na história, para poder fazer uma leitura que dê acesso ao aluno para compreender a sua história, a sua sociedade, fica capenga, né? Então, e vocês sabem que a história é uma das disciplinas mais manipuladas, vamos dizer, pelo sistema vigente, porque os sistemas costumam contar a história conforme os seus interesses. Então, há uma parcialidade muito grande e precisa de uma crítica séria, profunda. E essa crítica só pode nascer de uma abordagem coletiva, de uma abordagem de grupo, onde cada um traz o seu ponto de vista e discute e aprofunda, né, no sentido de destrinchar teoricamente aquela realidade, mas também trabalhando a dimensão vivencial dentro disso. Uma escola que hoje não se preocupa com o humano, e é meio comum isso, porque a escola tradicional ela promove o individualismo, promove a competição, promove o isolamento, né? No começo, quando os alunos chegam na faculdade, as turmas iniciais, é maravilhoso de ver o entusiasmo, a empolgação dessa gurizada. E, de repente, quando chega no final do primeiro ano, já a coisa ficou assim, no segundo ano já tem as dissidências, no terceiro ano vem as decepções e vai crescendo. Isso eu vi ao vivo na universidade. Por quê? Não existe o cultivo mínimo de afetividade dentro do grupo dos professores e muito menos na sala de aula, né? Então, infelizmente, ainda continua muito isso. Por outro lado, tem aquelas pessoas, né, com uma consciência que eu acho muito bonitas, as professoras da gurizadinha pequena, né, dos pré e daqueles momentos iniciais, tem professoras extremamente amorosas, afetivas, cuidadosas e habilidosas. Então, isso marca pelo resto da vida a turminha. Então, por um lado, a formação de grupo, que é a constituição da nova sociedade, se é feito em cima desse processo afetivo, com as técnicas, com as dinâmicas. Eu não gosto da palavra técnica nesse sentido, porque das dinâmicas de vivência que a biodança nos ensina, e tem possibilidade de fazer isso em sala de aula. A pessoa se torna criativa
explorar isso e integrar no processo do conhecimento. Então, a formação de grupo vai permitir a vivência daquilo que pode ser uma sociedade do futuro. E a exigência, isso vai ficar lá dentro. Por exemplo, onde que vai nascer a ética dentro de um aluno, né? A estética, ela nasce justamente do encontro profundo das pessoas, do encanto de ver a beleza que está naquele rosto, naquela pessoa que se manifesta. Nasce do fato de vislumbrar a extrema luminosidade que tem qualquer pessoa, à medida que ela se expressa, que se vincula. Então, a vivência de grupo é a raiz, é o começo da construção de uma nova sociedade. Que a palavra amor, por exemplo, está muito desgastada, muito descaracterizada, mas a gente tem que voltar ainda para essas nomenclaturas, porque essencialmente é isso. Se o universo tem como energia criadora, tem como energia que une e organiza o universo num grande cosmos, se é a energia que faz as coisas brotar, que faz as crianças crescer, que faz os adultos amadurecer, então o amor realmente é aquilo que dá base estrutural para a sociedade, para os grupos, para um casal, que dá base estrutural para a construção do conhecimento. E sempre foi, porque mesmo na história da nossa escola tradicional, os momentos marcantes da vida da gente são aqueles onde a professora foi cuidadosa, afetiva, atenciosa e te deu um momento também especial de cuidado contigo. Ou foi aquele momento de exclusão, de desqualificação que deixa marcada a pessoa pelo resto da vida. Então, a responsabilidade de um educador, de um facilitador de biodança, né, de um intelectual, passa por essa dimensão da amorosidade, do cuidado, né, responsável, ético, com as pessoas com quem você trabalha. Então, essa dança do vivencial e do racional, articulado pela afetividade, é a coisa essencial, né, que permeia tudo. Né? A biodança na educação, ela passa a ser uma mediação, mas como processo que promove, então, os potenciais de criatividade, né? Os potenciais de vínculo, os potenciais de expressão estética, de expressão ética, né? Os potenciais de desfrutar intensa e profundamente o prazer em tudo aquilo que se faz, e não só na sexualidade, né? Sexualidade é um nome genérico nesse caso. Então, dentro da escola se abre essa possibilidade, né? Essa necessidade. O cultivo do vínculo é a mais ampla forma de cultivo do saber. Muito louco, né? Mas é isso. Quando eu me preparei para fazer a tese de doutorado, eu escolhi um tema que envolve bem a nossa região, que é a região meridional do estado. Então, como o negro aqui ainda é muito marginalizado, tem muito preconceito, e Pelotas foi talvez o centro do mundo onde teve a pior escravidão da história humana. Pelotas tem esse privilégio, né? Porque chegou a ter mais de 100 charqueadas funcionando ao mesmo tempo, e aí às vezes tinha mais de 100, 150 escravos trabalhando debaixo de uma opressão violenta dos feitores. O que mais os escravos mataram aqui em Pelotas foram os feitores, não foram os senhores ou as senhoras, né, de escravos, das charqueadas. E por extensão esse sistema
E aqui na minha região, eu já visitei 7, 8 casas escravagistas naquele tempo, né, onde se criava o gado. Às vezes o dono da charqueada era proprietário de 3, 4 grandes estâncias, chamadas Sesmarias, né, e aí o escravo era tratado com o mesmo rigor. E aí essa dimensão, vamos dizer, quando eu tomei para mim, é o único estudo de história da escravidão no Rio Grande do Sul feito de forma sistemática, né? Então, eu tive contato direto, porque eu fiz baseado no depoimento de filhos, netos e bisnetos de escravos, que ainda existiam. Hoje em dia, a maioria deles morreu, porque já faz mais de 20 anos que eu fiz esse trabalho. Eu acabei tendo contato direto através das entrevistas, né, através das falas, de visitas, e depois o próprio conhecimento também, a construção dessa tese, desse saber, foi uma coisa que me apaixonou muito. E se não fosse esse interesse e esse vínculo com a comunidade negra, eu não teria, talvez, tido todo esse entusiasmo. Eu emendei mestrado e doutorado em 7 anos de trabalho, de pesquisa, e foram 7 anos da minha vida dos mais significativos, né? Foi extremamente bom. Então, se a educação não é permeada, se o trabalho do professor, seja matemática, de história, geografia, ciências, biologia, se ele não é permeado por essa dimensão da paixão pelo saber, né, pela relação com os alunos, ele também se torna um conhecimento capenga, né, que não vai servir para uma sociedade poder avançar. O conhecimento biocêntrico, então, ele é um conhecimento que nasce desse vínculo, dessa relação, né, junto com a reflexão crítica, né, e nesse movimento, alguém já disse, né, que nós pensamos com o corpo inteiro, não se pensa só com a cabeça, né, e centrado aqui em cima, né, mas todo o nosso corpo, nossas células, nossos instintos, nossos sentidos, nossas emoções, tudo está envolvido nesse processo de construção do saber. Tá? Então, o despertar da afetividade permite a expansão da consciência ética nos alunos. Então, eu sei que tem a preocupação aqui de abordar um pouco também essa questão. A ética, ela só nasce e é compreendida, é que nem o Capra. Quando o Capra estava angustiado, foi lá naquelas montanhas, nas montanhas rochosas, eu acho, não sei se é exatamente isso, mas aquele desfiladeiro que tem em frente ao Pacífico, lá nos Estados Unidos. E ele estava lá refletindo com aquela sede de encontrar uma compreensão mais profunda do movimento do universo. E foi numa hora de conexão profunda, uma hora de transe, que ele conseguiu, vamos dizer assim, destrinchar a coisa. O grande momento de avanço da teoria, da complexidade, que está brotando, que está convergindo, que está se construindo, que é a expressão justamente dessa nova visão de mundo, aconteceu num momento poético. Foi numa conexão profunda, onde está envolvido o afeto inteiramente. Compreende? E muitos cientistas também são poetas, né? Porque as coisas estão muito ligadas, eles têm uma paixão muito grande pelo avanço no conhecimento. E é isso que motiva também tantos pesquisadores a ficar dias e dias trabalhando e construindo. Então, a afetividade que dá é a base estrutural de todo o conhecimento. E o Rolando chama, então, de inteligência afetiva, né? Tanto é que é uma coisa só, na verdade.
o intelecto, a racionalidade, o pensamento e o afeto estão, um amálgama, né? estão juntos. E eu queria dizer assim, que a emoção sempre permeia, né, esse processo da construção do conhecimento, e quando o professor não consegue, no seu trabalho, nas suas dinâmicas ou no seu discurso, tocar a parte vivencial do aluno, o aluno acha uma chatice, uma perda de tempo, uma coisa desintegrada. E a afetividade, então, ela integra, como a gente já viu, ela integra todas as formas de inteligência, né? É isso que ocorre. E também queria chamar a atenção, por último, do arquétipo do círculo, né? Eu, a partir de um determinado momento, nunca mais trabalhei assim, daquela forma linear, um aluno atrás do outro. Sempre a gente se organizava em grupo e numa roda, de modo que a gente pudesse... então, o significado da roda é um significado arquetípico, porque ele diz por si, né? A possibilidade, a dinâmica, a construção do vínculo sempre tem novidade, né? Porque o encontro, o grupo, ele vive uma coisa permanente de novidade. O grupo hoje está vivendo determinadas coisas, amanhã ele pode já gerar uma surpresa, uma nova perspectiva, uma nova forma de relacionamento, um aprofundamento nos vínculos. Então, é um processo vivo, diz o Capra, é um movimento que está sempre em movimento, né? É um movimento, é uma forma dissipativa. Nunca tem uma estrutura rígida, acabada e definitiva, né? Até uma relação de duas pessoas, ela é sempre nova, sempre surpreendente. E também o conhecimento que é elaborado nessa perspectiva é sempre novo. E o conhecimento, ele tem uma perspectiva do infinito. Ele não termina. E ainda bem, né? Já pensou a gente chegar no fim do conhecimento? Que chatice! Não tinha mais sentido. Certo? Assim a gente encerra aquele segundo momento da nossa abordagem. E começando o terceiro, o que eu disse? A gente olhou primeiro como se fosse uma imagem parada, né? Com todos os potenciais lá dentro. Um ser humano, uma figura humana, ela tem a forma, quer dizer, ela tem dentro de si toda a potência que, dinamizada, vai constituir um processo permanente de mudança e transformação nesse ser. Sempre vai acontecer, vamos dizer assim, um processo de materialização. Por exemplo, o dia que eu pensei em sair lá da colônia, lá do fim do mundo, do interior de Santa Catarina, onde a gente já andava de pé no chão até os 7 anos de idade, né? E sonhei em estudar, e quando eu cheguei no colégio, eu sonhei em fazer faculdade, e quando eu cheguei perto da faculdade, sonhei em fazer mestrado e doutorado. Essa perspectiva de abrir horizontes faz a gente ir. E quando a gente tem uma definição, uma decisão interna, nada segura a gente. O universo todo vai abrindo espaço, né, para a gente fazer aquilo que busca. A estrutura material, então, seria, vamos dizer assim, esse homem em movimento, essa educação em movimento, esse intelecto em movimento permanente, vai resultar em alguma coisa. Hoje nós já temos um certo resultado do processo que se desenvolveu com a biodança, com a educação biocêntrica, na verdade. Então, esse resultado vem com duas faces, eu diria assim.
Por um lado, a formação dos grupos, que são extremamente dinâmicos, a formação de organizações da biodança, a instituição que vocês pertencem, a Abraça, é um tipo já de organismo que é originário e que é um resultado material desse processo de construção da vida através da biodança e da educação biocêntrica, não é verdade? Então, nós vemos que se formou toda uma rede viva, na verdade, de vínculos, de relações, se formou uma rede de grupos, se formaram os grupos, se formaram pares, né? E esse processo foi ganhando espaço, né? Numa integração orgânica cada vez maior, né? Dessas redes constitutivas do grupo, né? Dos pares, das associações e assim por diante, né? E essa integração orgânica, ela acontece, ela é resultado, então, é um resultado que acontece na identidade de cada um de nós. Por exemplo, a partir do dia que eu tive aquela experiência, que eu fui fazer a iniciação em biodança, e eu passei uma semana caminhando na rua como se estivesse flutuando, aquilo já foi um momento constitutivo do meu ser que não mudou mais, né? Que abriu espaço para outro tipo de vínculo com os alunos e assim por diante. Então, surgiu também uma escola que se tornou o lugar de construção de saber, né? Que também ajuda a construir uma sociedade aberta, uma sociedade do vínculo, uma sociedade no saber crítico, uma sociedade do amor, né? Claro que nada é perfeito. Seria estupidez, né, a gente achar que a coisa está perfeita, mas o nosso processo dentro da biodança, da educação biocêntrica e da construção de novas formas de expansão dessa visão centrada na vida vai ser sempre dinâmica, sempre aberta. Mas a coisa já deu resultados, já está trazendo resultados, que é a formação desses grupos, desses vínculos dinâmicos e a formação também de um novo saber, né, que está ganhando corpo, que está ganhando uma estrutura teórica, que está sendo dinamizado constantemente, porque ele faz parte do processo da vida, e sendo parte do processo da vida, ele é sempre novo, sempre surpreendente, sempre algo que vai nos atrair. Então, esse conhecimento em rede que se forma, ele já é constituído de alguma maneira e de várias formas. Ele ganha a compreensão assim da chamada teoria da complexidade. A teoria da complexidade também ela está nascendo da convergência de muitos pensamentos, né? E está se clareando cada vez mais, está se constituindo cada vez mais, né? E sempre, vamos dizer assim, alicerçada na vida, o que exige uma mudança muito radical da forma de cultura que nós temos e que nós vivemos. E que eu tenho certeza que, para nós, o peso dessa cultura competitiva tem um resultado muito grave na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, na nossa perspectiva, vamos dizer assim. Quanta gente que perdeu a alegria de viver por causa desse negócio competitivo da sociedade. É muito amargo, é a violência, é a exclusão, é a desqualificação, é o modelo da guerra, né, constituindo as relações entre... Olha só o mercado, senão é uma guerra total. Compreende? Então, tudo isso vai ter que ficar antenado, porque por dentro
Por dentro de tudo isso está a exigência da mudança, né, da transformação. Nós vimos que, então, está se constituindo uma visão biocêntrica, e isso já é resultado, né? O resultado material desse processo que se iniciou há algum tempo. E é algo sempre novo, porque está inserido, porque insere um movimento permanente, porque a vida é sempre movimento, em permanente mudança e transformação, né? O pensamento que se constrói aí é um pensamento sempre aberto, né? Nunca se considera definitivo em termos de saber, por mais bem constituído que seja, porque ele tem uma natureza dissipativa. Ainda bem, né? Porque a vida é sempre nova, sempre surpreendente. Ela contém dentro de si todo esse potencial de transformação e mudança. E o método, então, que também é outro resultado material, o método dialógico, o método da discussão, é algo novo em toda... Né? Vocês podem ver que quando os agricultores sem terra, por exemplo, eu conheço alguma coisa, os agricultores sem terra sentam numa roda, onde participam as crianças, onde participam os adolescentes, os adultos, os idosos, e eles discutem a vida real, os problemas concretos, e fazem isso em cima de um ritual, muitas vezes de oração, um ritual religioso, né? Uma roda de gente abraçada, e que discute as coisas concretas da vida. Eles são extremamente disciplinados e eficazes, né? Tanto é que hoje o resultado disso está na produção na produção orgânica, que está sendo, que na verdade ainda está salvando um pouco a humanidade desse envenenamento louco, né, que se criou em função dos agrotóxicos e coisas do gênero. Tá? Então, eu estou olhando aqui ver se tem mais gente que tenha chegado. Mas é isso que eu não sei se vocês... Oi? Agostinho, você vê quantas pessoas aí, Agostinho? Eu estou vendo a Dilma, a Leila voltou hoje. a Dáurea, Lícia, Domicília, Domicília. Aí tem mais, a Isa, Eunice e Terezinha, que tá sem imagem. Terezinha. Olha! Tá bom. Gente, vocês estão me entendendo? Eu estou com muita tosse, desculpa. Ah, tá bem. Só me protegendo um pouquinho. Obrigada. Tá bem. Então, voltando a coisa assim, o resultado de todo esse movimento, né, com uma nova forma de ser e de viver, de uma nova forma de construir o saber, está resultando uma série de coisas boas, né? Tanto é que nós temos aí, nós estamos engajados nisso, estamos em busca disso, né? E é o terceiro momento, vamos dizer assim, de abordagem que se pode fazer desses temas que eu estou trazendo sobre o conhecimento pedagógico biocêntrico, que articula a questão da afetividade e educação permanentemente, né? O método dialógico, então, ele é cooperativo, em círculo, e a essência dele é o afeto, né? Então, onde está a base estrutural do saber. Aí se constituiu, como eu disse antes, o paradigma biocêntrico, e não o cartesiano, que é a superação do cartesiano, uma visão de homem e sociedade, né, centrados na vida, um pensamento pedagógico biocêntrico que está em construção. Então, a revista, por exemplo, Pensamento Biocêntrico, é um lugar, é um chamativo para a gente dar a nossa contribuição
na construção desse pensamento, né? E também, o outro resultado é o modelo teórico biocêntrico, mas todos eles em processo de construção. O bonito é isso, né? Não é uma coisa pronta, definitiva, mas está aí, sempre em movimento, certo? E a parte, vamos dizer assim, vivencial, é que, de fato, originou, né, novos organismos vivos, e isso é muito bom. Essa teoria foi fantástica, porque não é a soma de 7, 8 pessoas, mas é o surgimento de um novo organismo quando a gente se junta em grupo, né? Quando a gente cria vínculos e quando a gente discute a realidade de uma forma crítica, né? É um novo organismo vivo, aberto, em rede, flexível, que permite a criatividade, então o desenvolvimento do afeto, a conexão profunda da pessoa e toda a questão do prazer. No Chile, foi elaborada a nova Constituição, que não foi aprovada porque a elite proprietária acabou tendo mecanismos que facilitaram a não aprovação dessa. Então teve gente, acredito eu que foi da biodança, que conseguiu aprovar nessa Constituição o direito ao prazer, né? Talvez tenha faltado um jeitinho de formular isso aí, né? Porque a palavra prazer, ela envolve todo um extremo preconceito social, cultural, religioso, que nega essa possibilidade. Tanto é que falou em prazer, já a coisa fica maliciosa. Uma rede de relações afetivas é complexa. Então, a teoria da complexidade serve para abordar isso, né? Assim também como se pensa que o universo é uma rede complexa de relações entre os diferentes elementos. Certo? E mais especificamente sobre o pensamento biocêntrico, que é uma, vamos dizer assim, essa obra que está em construção, né? Não sei quantos andares vai ter essa casa, mas a tendência é uma construção que não vai parar, né? Que vai evoluir realmente, dando conta, vamos dizer assim, da dimensão da saúde, da dimensão da política, da dimensão da produção, da dimensão, digamos assim, da habitação, e por aí vai, da dimensão ecológica, do cuidado com a natureza, com a terra. Então, essa expansão está toda por se desenvolver. E tem muita coisa a nível da sociedade já acontecendo. Não é que, vamos dizer, esse grupo seja o detentor, né? Tudo é uma convergência que brota muitas vezes lá do sofrimento, da decepção, da angústia, né? De todo esse processo que... Por que se deseja uma nova sociedade? Porque está se vivendo uma sociedade da morte, né? Uma sociedade da negação, uma sociedade competitiva, doente, profundamente patológica, né? Então, o pensamento biocêntrico é outro resultado material oriundo desse processo, né? De construção. E legal que todos nós, de alguma forma, somos responsáveis na construção disso, né? E quando eu percebi isso, eu não tinha muito espaço na minha faculdade, porque quem pensa um pouco diferente, geralmente é meio excluído, né? Então, eu pensei em criar revista que se dedicasse filosoficamente, pedagogicamente, né, à construção, que fosse um espaço aberto para a gente ir acumulando os conhecimentos que, né, olha, tem mais de 100 monografias já lá dentro, inclusive dissertação de mestrado, né? Então, e é uma convocação para todos, né?
Você que trabalha lá na questão ecológica, pode produzir um texto mostrando toda a tua experiência, a tua vivência e desenvolvendo teoricamente também o assunto. E por que não dar essa contribuição? Eu falei na outra vez que tem gente que trabalha com as escolas e indica direto essa revista para as pessoas poderem ter acesso a vários tipos de conhecimento. Já fui colocado lá dentro o tomo 1 e o tomo 2 da biodança, né? Agora eu estou inserindo, inclusive, esse livro, né? Esse livro que alguns de vocês conhecem, né? E vai estar na íntegra ele lá, para ser estudado. E a minha gravação aqui está ficando... digamos, é o lugar onde a gente pode colocar as obras que estão escritas por aí. E a ideia é fazer isso. Os meus livros, tem 4 livros meus que vão ser, que já estão, inclusive, inseridos lá dentro. Daqui uns dias nós vamos reabrir a revista e vamos fazer a 31ª publicação, né? E também nós temos já pessoas que estão construindo artigos para a 32ª edição. São 18 anos já de trabalho e dedicação para que, né, é toda uma teoria que nós não tínhamos assim grandes acessos, a não ser as obras de Rolando. Por sinal, infelizmente, quando ele morreu, ficou muita coisa do Rolando apropriada lá, não sei por quem, né? E que não está chegando ao nosso alcance. É uma pena. O Rolando foi um intelectual de primeira, né? Foi muito perceptivo, ele se fundamentou lá no personalismo, no existencialismo, nas ciências biológicas. Realmente foi um gênio nesse sentido. Além disso, ele era um grande poeta, né, e criador desse movimento tão novo, tão surpreendente que foi a biodança. Então, gente, o pensamento biocêntrico, ele vai se desenvolver e vai ganhar forma, vai ganhar estrutura, vai ganhar consistência à medida que nós vamos dando a nossa contribuição. Muitas vezes a gente fica, né, deitado nas cordas porque tem alguém que está escrevendo. Não, é uma obrigação de grupo, né? É uma obrigação, é uma exigência, não gosto dessa palavra, é uma exigência, é uma necessidade, digamos, que isso seja construído ao vivo com a participação das pessoas, né? E olha, é extremamente rico quando se estabelece mesmo o confronto de ideias, né? Não no sentido de vencer o outro, mas no sentido de apurar, de clarear, e etc. Então, nós temos aí dentro uma série de qualidades, de coisas diferentes que, de alguma forma, eu já abordei aqui, né, num momento ou no outro, né, sobre o pensamento biocêntrico, que é um dos resultados, então, vamos dizer, desse processo todo que se está fazendo. É um pensamento vivo e materialmente constituído de sensações, emoções, sentimentos, percepções, raciocínios e pensamentos entrelaçados. Tudo isso entrelaçado. Vê que o conhecimento tradicional, ele preconceituosamente desprezava aquilo que não pode ser medido e pesado, que é a presença da emoção, do sentimento, da vivência, né, da percepção, para ficar só com a racionalidade. Mas aí está aquilo que eu disse antes, onde é que está esse fundamento para querer ficar só no que é provado de laboratório para ser verdade, né? Naquela visão cosmocêntrica que os gregos estabeleceram.
eles foram um grande avanço na história da humanidade, mas eles entenderam que o universo era um cosmos, algo que matemática e logicamente se constituía a partir de uma racionalidade que eles localizavam às vezes no Sol, ou em Zeus, que era uma pura racionalidade que articulava tudo nesse sentido. Então, qual é o reflexo disso na arte grega? Tem três coisas fundamentais que aparecem na arte grega, que é uma casa é bonita, um templo é bonito, ou uma mulher é bonita, quando tem uma aparência cósmica. Quer dizer, os cosméticos aqui ajudam vocês a criar esse cosmos, né? Então, para eles, a beleza se constitui de harmonia, proporção e equilíbrio. São três coisas matemáticas. Então, eles não vão dizer como nós que a beleza se constitui de algo que tu experimenta aqui dentro, que tu vive intensamente e que possivelmente tu dá uma tradução ali num quadro, né, numa música, numa dança, mas nunca essa expressão consegue esgotar aquilo que você experimentou como, né, numa vivência. Por exemplo, a beleza de uma pessoa que você experimenta numa conexão profunda de um abraço. Não tem como descrever. A poesia dá uma chegadinha ali por perto, né? A pintura, a música, a dança, mas não consegue esgotar tudo isso. Para os gregos, a coisa tinha que ter harmonia, proporção e equilíbrio, que eram dados matemáticos, né? Então, é toda uma nova forma de pensamento que se constitui a partir da vivência, da discussão da realidade prática, né, viva, e que vai dar origem àquilo que a gente já apontava antes, né? De onde que nasce a ética, gente? Tem até a ética do sistema capitalista. Que ética é essa? Eles pensam que a ética é a coerência de você manter aquelas relações que te permitem o acúmulo progressivo do capital na tua mão. Agora, a ética para nós é aquela ação que no vínculo, no contato com o outro, no olhar, no cuidado nutritivo, permite a constituição do outro. Isso se faz num diálogo que não é só de palavras. O diálogo vem o diálogo acontece no olhar, o diálogo acontece no abraço, o diálogo acontece no toque, né? E quando você vislumbra essa luminosidade profunda do outro no abraço, é que você sente a exigência de cuidado com ele. Você vai sentir aquilo que te arrasta no fundo, que te dá fundamento para permitir a tua participação num processo de comprometimento com o outro, de vínculo e comprometimento. A ética não nasce lá de um livro que você pode até ajudar alguma coisa, mas você se torna ético à medida que tem cuidado com a natureza, com o outro, e assim por diante. Se eu não tenho emoção ao ver um nascer e pôr de sol, se eu não tenho emoção ao ver uma chuva, ao ver uma cachoeira, a mata verde, as flores que estão explodindo, né? De repente, com a cabeça capitalista, eu não vejo possibilidade de produção e de lucro nisso. Então, eu não me mexo, né? Ou, ao contrário, no lugar onde eu nasci à beira de um rio chamado Chapecózinho, que era um nome que os indígenas tinham dado.
Chapecozinho. Um rio que tinha uma cachoeira no lado de cima da nossa casa, uns 500 metros, e tinha um salto, que nós chamávamos, outra cachoeira do lado de baixo. O que fizeram? Foi um particular que se deu o direito e foi permitido de construir uma usina hidroelétrica, estragou toda aquela cachoeira, que desviou a água para os interesses dele. Entende? Isso eu acho que é praticamente um crime ambiental, né? Entende? Então, mas é o jeito, o nosso ministro da Economia estava propondo a venda, assim, extremamente lucrativa das melhores praias no Rio de Janeiro. Vender praia. É como se não fosse patrimônio, né, da sociedade, da humanidade. Então, essa mentalidade é aquela mentalidade que não é orgânica, que não é viva, que é insensível, que é brutal, na verdade, né? Ou se apropria de tudo, não interessa aquilo que pertence a todos, né? A derrubada da floresta amazônica nesses últimos tempos foi uma violência extrema, assim, o processo pelo qual, e toda a política organizada em função disso, né? Quando se tratava desse aspecto. A exigência, e agora, a partir, vamos dizer, dessa nova forma de pensamento, dessa nova forma de vivência também, estão surgindo os movimentos de participação política, a necessidade de um novo modelo, digamos assim, de ser e de viver, a exigência de uma nova cultura, né? Nós somos tão estúpidos numa sociedade dessas que a gente não se dá conta e as pessoas não... O preconceito é terrível. Qualquer criança lá do mais extremo, vamos dizer, mundo favelado e excluído, assim também como aquela que vive nos melhores benefícios que o capital acumulou, qualquer criança de qualquer lugar tem um potencial infinito, né, de desenvolvimento. Se a sociedade organizasse uma educação que promovesse isso, que desse espaço para as pessoas, nós seríamos extremamente ricos, porque quem diz que não pode nascer um gêniozinho ali né, de pé no chão, lá na periferia, pior que você pode imaginar. No outro dia eu dei o exemplo Vista, Agostinho, Castro Alves é um exemplo típico disso. Uhum. Filho de uma lavadeira e se tornou o que se tornou. Machado de Assis. Não vieram de berço de ouro. Sim. E assim são, vamos dizer assim, a gente às vezes foca naquele que se evidencia, mas na verdade todos nós somos um grande potencial, né, de crescimento, de surpresas, de desenvolvimento, e que muitas vezes nós também não temos muito cuidado com isso, ou a condição da família não permitiu, entende? É esse o ponto de vista que eu acho que pode tornar a humanidade extremamente rica e feliz. Agora, no modelo capitalista, nessa roubalheira toda, nessa violência total, é complicado, né? Só na pandemia morrer quase 1 milhão de pessoas por falta de cuidado é muito grave, é muito sério. E é o que acontece, né? O sistema de exclusão. Bom, Agostinho. oi. Agostinho. Oi. Tá me ouvindo? É porque você não me pediu, mas você da outra vez tinha pedido para te avisar, já são 7h11. Não sei se você quer fazer um intervalo ou não. Você que Sim. Vamos fazer. Até eu pedi para... Eu não sei esse nome, não consigo pronunciar. Que ela escolheu uma música, 2 aí para colocar,
Para as pessoas se movimentar um pouquinho, daqui a 5 minutos, um pouco mais, a gente volta. Então, certo? Vou botar a música aí pra gente. Beleza.